Vortioxetina. Atendendo a muitos pedidos aqui no canal e também nas minhas redes sociais, eu vou falar hoje sobre o princípio ativo do Brintellix, que é o mais novo, o mais moderno antidepressivo a ser lançado no mercado. Vou falar sobre que categoria ele pertence, como é que ele age no corpo, quais são as doses, os efeitos colaterais, para quem ele funciona, para que ele não funciona. Vou falar tudo sobre ele no vídeo de hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Hoje eu vou falar sobre a vortioxetina, que é o princípio ativo do Brintellix, que é o antidepressivo mais moderno que nós temos no mercado, foi o último a ser lançado, Então eu vou falar todos esses pontos, que categoria pertence, para quem é indicado, como ele age, Então desenhei aqui até o mecanismo de ação dele, tempo de ação, efeitos colaterais, doses, segurança na gestação para crianças e idosos, tá? Mas antes de eu começar, eu peço para você que não é inscrito, que não é inscrita aqui no canal, de se inscrever, e se você já é inscrito, de ligar aqui o sininho de notificações para receber avisos de quando tem vídeo novo aqui no canal. São normalmente 2 vídeos por semana, onde eu abordo vários temas relacionados ao funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro, tanto relacionado a quadros psiquiátricos como depressão, ansiedade, transtorno de pânico, toque, agorafobia, transtornos alimentares, transtornos por álcool e drogas, como também formas de exercitarmos a nossa mente, de modificarmos um pouco os nossos estados mentais para que a gente possa conquistar mais prazer, mais realização na nossa vida, ok? Bom, então vamos lá. A vortioxetina, que categoria ela pertence? Ela é de uma categoria única. A gente pode chamar ela de um modulador serotoninérgico ou um antidepressivo multimodal. Então a vortioxetina ela tem uma categoria única dela, é o único antidepressivo que ou a gente pode chamar de um modulador serotoninérgico, que eu vou explicar por quê, ou multimodal, porque ela tem um mecanismo de ação que é exclusivo dela. Para que ela é indicada? Ela é indicada para quadros de depressão unipolar. Existem alguns estudos tentando avaliar a eficácia dela para ansiedade, para toque, até para TDAH, até para outros quadros como depressão bipolar, mas até agora a indicação dela maior é depressão unipolar. Para ansiedade, alguns estudos mostram que ela funciona, mas são poucos estudos. Para TDAH, ela foi estudada, aparentemente não se mostrou muito eficaz. Para toque, não temos também muita evidência. Então, basicamente, a vortioxetina, até o momento, ela é indicada para quadros de depressão maior, depressão unipolar. Ok? Como é que ela age? Então eu desenhei aqui porque ela tem um mecanismo único de ação. Então, aqui é o V de vortioxetina. Aqui ela tem uma inibição da recaptura de serotonina. Então ela inibe a recaptação da serotonina pelo neurônio. Então ela aumenta os níveis de serotonina através desse mecanismo. Esse mecanismo é o mesmo que a fluoxetina tem, que o escitalopram tem, que a sertralina tem, que a paroxetina tem. Então esse é o mesmo mecanismo dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então ela inibe a recaptação e aumenta níveis de serotonina. Então aqui a gente aumenta a serotonina. Só que a serotonina ela age em vários receptores no corpo e cada receptor que a serotonina se liga vai levar a uma ação diferente. E olha aqui, aqui ela vai ter ações diferentes nos receptores de serotonina. Eu vou te explicar simplificadamente o que isso gera. Então aqui ela é uma agonista do 5-HT1A. Então ela estimula, Então aqui ela estimula o 5-HT1A. O que isso promove? Promove neuroplasticidade. O que é isso? Formam-se mais neurônios e mais conexões entre os neurônios. Isso tem um efeito positivo. Esse receptor é o mais associado aos efeitos terapêuticos dos antidepressivos. Então ela aumenta a serotonina e estimula o receptor que está ligado a melhorar as conexões entre os neurônios. Isso é muito bom. Aqui ela tem o quê? Ela estimula parcialmente
Então aqui você vê que eu coloquei um pouquinho riscado, um pouquinho branco. Ela estimula parcialmente esse receptor, que é o 5-HT1B, e ela inibe o 5-HT1D. O que isso faz? Isso faz com que aumente o fluxo serotoninérgico, ou seja, essas ações aumentam ainda mais o efeito serotoninérgico, potencializam a recaptação de serotonina. Agora, os dois mecanismos talvez mais importantes dela são a inibição do 5-HT3 e do 5-HT7. Por quê? Ela inibindo o 5-HT3, ela tem uma ativação pré-frontal. Então ela ativa o córtex pré-frontal quando ela inibe o 5-HT3. Isso faz com que na parte mais pré-frontal, relacionada à motivação, à atenção, ao controle de impulsos, ao interesse e ao prazer, haja liberação de dopamina, haja liberação de noradrenalina, haja liberação de acetilcolina. Então ela aumenta a função nessa parte pré-frontal e isso pode levar a uma melhora de ânimo, de energia e uma melhora de concentração. E ela também inibe o 5-HT7, que está relacionado à melhora do ciclo circadiano, relacionado ao sono e à vigília, e também melhora questões de memória. Então, ela tem um efeito muito importante para a parte de prazer, de energia, teoricamente, e um efeito mais, talvez, diferente dos outros antidepressivos para memória, atenção, capacidades cognitivas, de velocidade de raciocínio, que estão muito prejudicadas na depressão. Então, o diferencial dela é isso, é que ela pode ser tão eficiente quanto os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, só que ela leva, teoricamente, a uma melhora maior nessa parte de memória e concentração. Essa é a grande diferença da vortioxetina e também por esse mecanismo ela tem um índice menor de efeitos colaterais sexuais, que são os efeitos colaterais mais comuns e que mais levam as pessoas a abandonarem o antidepressivo, né? Pode ter prejuízos de ereção, prejuízos de libido, pode ter retardo de tempo para o orgasmo. A vortioxetina pode causar isso, só que numa chance menor do que os outros antidepressivos serotoninérgicos, ok? Tempo de ação. Então, normalmente ela demora, como os outros antidepressivos, cerca de 4 semanas, mas alguns estudos mostram que ela pode demorar um tempo maior. Então, ela pode demorar 4 a 8 semanas para fazer efeito. Depende de cada pessoa, mas teoricamente a gente poderia esperar esse período. Efeitos colaterais. Então, como eu falei, né? Ela tende a dar menos efeitos colaterais sexuais do que os outros antidepressivos. Pode dar, mas numa frequência menor. Ela pode dar no início, ainda mais se a gente começa muito rápido. Muita náusea, pode dar vômitos, pode dar constipação, alterações intestinais, pode dar prurido, coceira no corpo e pode dar alguns outros efeitos colaterais também comuns aos outros antidepressivos, como uma piora discreta de ansiedade, piora discreta de irritabilidade no início. Mas o principal efeito é náusea e vômitos, ainda mais se a gente introduz muito rápido, e prurido no corpo, ok? Ela não está associada a ganho de peso, não está associada a sonolência na maioria das pessoas. Doses. As doses, elas variam de 10 a 20 miligramas. O ideal seria que a gente conseguisse chegar a 20 miligramas para observar se de fato ela está fazendo efeito. Os estudos mostram que essa dose aqui é a dose associada à maior eficácia da vortioxetina. Mas a gente tem que começar, e em geral eu faço isso no meu consultório, devagarinho. Então é comum, principalmente para pessoas muito sensíveis a efeitos colaterais e para idosos, que a gente comece com 5 miligramas e vá subindo 5 miligramas a cada 1 ou 2 semanas, conforme a pessoa vá tolerando, se ela não estiver passando mal, e a gente objetiva chegar aqui nos 20 miligramas, certo? Uma curiosidade da vortioxetina é que assim, ela pode melhorar tanto a parte depressiva quanto a parte cognitiva, e às vezes ela melhora a parte de memória e concentração
depressão antes da melhora na parte de humor, de energia, de motivação para outras questões. Então, o efeito cognitivo dela, às vezes, é anterior ao efeito antidepressivo, certo? Gestação não é estudada, muito novo essa medicação, então não é aprovada para gestação, a gente não indica isso. Para crianças, mesma coisa, a gente não tem estudos para criança, a gente não indica vortioxetina para crianças. Para idosos, a gente pode dar sim. Por quê? Porque a vortioxetina pode melhorar a parte cognitiva, que às vezes está prejudicada em depressões da terceira idade. A vortioxetina tem uma baixa interação medicamentosa, então ela não interage com outras medicações. Então, outros remédios que idosos costumam tomar para pressão, anticoagulantes, remédios para diabetes, para colesterol, ela não vai influenciar. Existem alguns remédios que podem influenciar na vortioxetina. Se a gente dá ela junto com bupropiona, junto com fluoxetina, junto com paroxetina e outras medicações, essas medicações podem aumentar o nível da vortioxetina. Então a gente tem que tomar cuidado quando for fazer essa associação. Como eu sempre falo, isso daqui é para vocês terem uma ideia de como a medicação funciona, mas não substitui de forma alguma uma consulta com o seu médico psiquiatra de confiança. Só ele pode orientar a introdução, a modificação ou a suspensão de uma medicação, ok? Bom, então, isso daqui é a vortioxetina. Resumindo, ela é um antidepressivo eficiente para depressão, né? Para outros quadros, ela ainda não é estudada e eu, sinceramente, não tenho segurança e não tenho uma resposta muito boa para outros quadros que não para depressão. Agora, para depressão, principalmente, que não melhorou com outros antidepressivos, ou depressão que tem muitos efeitos cognitivos, de dificuldade de memória, dificuldade de concentração, ou ainda quadros depressivos que a pessoa melhorou com outro antidepressivo, mas teve muito efeito colateral sexual, a gente tentar a vortioxetina pode ser uma boa ideia e eu sempre recomendo, claro que isso é individual, iniciar com doses baixas para que a pessoa não passe mal, porque ela pode dar muita náusea, muita alteração intestinal, pode dar prurido e se a gente vai muito rápido, a pessoa não aguenta o início do tratamento. Ok? Bom, esse daqui é o resumo do vídeo. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, se vocês já tomaram, se vocês conhecem alguém que tomou a vortioxetina, digitem aqui no comentário. Coloquem também outras sugestões de vídeos, né? A gente sempre está vendo, isso ajuda a melhorar aqui o canal, então conto com a participação de vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!